método de ensino aqui na Argentina, PBL, tradicional, como que funciona isso aí? A maioria dos vídeos que você for encontrar na internet vão estar falando que é PBL. Mas não é. Claramente tem faculdades que são PBL, como por exemplo a UNR, mas nem todas são assim. Na verdade, a grande maioria não é PBL. Então a UBA, a Barcelona, a UNLP, elas usam um outro método de ensino. O método usado se chama tradicional invertido. Foi um método criado em Harvard, na faculdade de Direito. Pra gente entender por que isso não é PBL, vamos entender o que é o PBL. O PBL é um ensino baseado em problemas. Você vai pegar um caso clínico e você vai estudar todos os sistemas envolvidos naquele problema. Já na maioria das faculdades aqui, não. É assim como no Brasil, a gente tem as matérias clássicas, fisiologia, bioquímica, anatomia, e a gente estuda separadamente isso, algo que a gente não vê no PBL. Então, por isso, aqui se chama tradicional também. E aí, o invertido é porque aqui o aluno é menos passivo. No Brasil, desde o ensino médio até a faculdade, a gente está acostumado a chegar na sala de aula e ali o professor passar toda a matéria pra gente. Então a gente vai pra aula sem saber o que a gente vai estudar naquele dia. O professor repassa tudo pra gente. E ele ensina ali do zero tudo que você tem que aprender. E aqui no tradicional invertido, o aluno é um pouco mais protagonista do seu próprio estudo. Isso porque, sim, temos aulas de apoio, aulas bases das matérias, mas muito menos que no Brasil. Por exemplo, na Barcelona, a gente tem aulas gravadas, né, com a parte teórica, assim, básica. Mas quando a gente vai pra dentro de sala de aula, a gente já tem que ter estudado o tema, através de livros, artigos. Isso também ocorre na UBA e na UNLP e em grande parte das faculdades aqui. Então, quando a gente vai para a aula, é para a gente repassar tudo o que a gente já estudou em casa. É o momento em que o professor vai integrar todos os conceitos que a gente estudou e repassar os aspectos importantes desses conceitos, importantes desses sistemas. Você consegue entender a diferença? Você vai para a faculdade já sabendo o tema que você terá naquela aula. Isso porque antes de você ir para a faculdade, você já vai ter que ter lido os livros recomendados, os artigos recomendados, tendo feito seus próprios apontamentos para chegar na sala de aula, o professor debater esse assunto com você e integrar tudo isso. Você não vai para a faculdade para ter aula do zero, com ele te explicando em sala de aula os mínimos detalhes. É justamente para vocês integrarem melhor o conteúdo. Ok, Nath, eu já entendi que é diferente. Quais são os pontos negativos? Os negativos é que no Brasil a gente está acostumado de uma outra maneira, então você precisa se adaptar a esse método. O que não é muito fácil, porque exige você começar a entender melhor a linguagem dos livros. Você chega na sala de aula já tendo entendido boa parte do conteúdo e você vai agregar informação e fazer a integração desses assuntos. Basicamente, você vai ter que reaprender a estudar. E os pontos positivos é que você tem muito mais proatividade. A gente tem que pensar que depois da faculdade, a gente não vai ter professores trazendo conteúdo mastigado pra gente o resto da nossa vida. E a medicina é algo que está sempre mudando, sempre inovando. Teremos que aprender por conta própria a interpretar livros, a interpretar artigos. Então, se você desde a faculdade, você já tem esse método, fica um pouco mais fácil quando você sai da faculdade você continuar buscando conhecimento por conta própria. Por mais que seja mais difícil se adaptar ali no início, no futuro, com certeza, isso vai ser muito benéfico, porque vai te preparar de uma maneira um pouco diferente. Esse é o meu resumão de como é o método de ensino aqui. Se você tiver dúvidas, é lógico, pode deixar aqui nos comentários.